Mano, os jogadores do Chelsea de 2012 falaram tudo sobre o Corinthians. Vamos dar uma olhada. Really motivated, as I said before. Losing that one in 2012, it hurt a lot, and this is the only competition that the club didn't win, not myself. I think to win it for the first time for the club is huge. We have to make everything that we have to put it out on the pitch. I think Chelsea never won it. We lost the final in 2012, and you know, maybe sometimes in Europe we have a different perception of what the tournament is, but the reality is that it's very difficult to be here. Leonardo Baran, tudo bem, Davi? Tudo. Muito se fala que o europeu não dá tanto valor assim ao mundial do que o sul-americano. E você teve a experiência com o Chelsea, né, de não conquistar. Qual é o sentimento, então, de fato do europeu e como é que foi aquele vestiário pós-jogo de um time europeu que perdeu para um clube brasileiro a final de um mundial? Sem dúvida nenhuma, hoje, talvez aquela geração do Chelsea de grandes jogadores, eles se frustraram muito mais depois do que propriamente naquele ano, por conta dessa valorização que sempre foi dada mais o sul-americano, os outros clubes, do que provavelmente o europeu. Eu acho que isso agora mudou. Acho que conseguiram entender o valor deste Mundial, até porque é a oportunidade de você encontrar inúmeros times de países e continentes diferentes uma só vez, e daqui pra frente talvez vai mudar e com o formato ainda vai ficar ainda mais. Cara, com o novo formato ainda mais valorizaram o Mundial, que não era tão valorizado lá na Europa, mas eu acho que agora tem tudo pra ser valorizado demais. Corinthians e Chelsea em 2012, você torceu pra quem? Corinthians e Chelsea? Não, pro Chelsea. E olha que ele foi revelado na base do Corinthians, hein? Pô, joguei no clube, tinha um monte de jogador amigo meu. Porra! Jogava pro Chelsea. Acabou, vambora, velho. Não, você tá de sacanagem. Não tô falando sério. Não, como assim? Pô, todos os caras que tinham jogado comigo, como é que eu vou torcer pra quem? Ah, então chupa, nós ganhamos. Eu sei. Não, obrigado. Ah, mas que esperar de um cara que se naturalizou português também, né? Né? E só ganhou porque o Fluminense fez uma cagada de mandar o Sheik embora, senão vocês não tinham ganho, senão era a gente na final. Fluminense o quê? Fez a cagada de ter deixado o Sheik sair. Essa é a verdade. I'm from Brazil. One question. Do you know Corinthians team from Brazil? Do you know Corinthians? Até saiu, né? Claro que conhece, pô. Teve até especulação que ele ia vir pro Corinthians, o time que eliminou o time dele, né, do Mundial de Clubes. Mas o Drogba com certeza conhece o Corinthians. Perder para o Corinthians com um time milionário repercutiu como um vexame na Inglaterra. Mas Rafael Benítez chegou de volta ao centro de treinamento em Londres, mantendo um sorriso no rosto na hora de dar explicações. Some people say, oh, you know, we lost against the champions of South America, that they were there waiting for us for 15 days and maybe thinking about the game for months. And we were just arrived after playing a lot of games, and we could win easily. We could win the final if we score first, because we had 4 clear chances. Peter Cech has maybe one save. As supostas declarações de jogadores brasileiros do Chelsea após o jogo também repercutiram na Inglaterra. Oscar teria criticado o técnico e Lucas Piazon reclamado do empenho dos jogadores. Mas Benítez minimizou essa polêmica. I was talking with the Brazilians, and I know what means for them this competition. But the mix on, you know, you have so many journalists that it's difficult to control all of them and what they say, how they say. Sometimes the way that you say things and they translate change, but we don't have any issue with them. They are good players, good professionals. Rafael Benítez garante que depois da final do Mundial não existe problemas no vestiário. Ele diz que a viagem para o Japão foi boa para poder conviver e conhecer melhor os jogadores. Mas, na verdade, agora ele não tem muito mais tempo para pensar no jogo contra o Corinthians. Após apenas um treino aqui no centro de treinamento em Londres, ele tem que tentar trazer a confiança de volta para a equipe e preparar um time para disputar a Copa da Liga Inglesa lá no norte da Inglaterra
contra o Leeds nesta quarta-feira. É sempre bom lembrar, o Corinthians é o último campeão sul-americano do mundo. Há 12 anos, o planeta parou para ver o que só os corintianos acreditavam ser possível. Um bando de loucos protagonizava a maior invasão internacional da história. Mais de 40 mil corintianos iam até o Japão, viver o momento mais importante do clube. E o aniversário de 12 anos do Mundial é mais simbólico do que qualquer outro. Para o corintiano, o 12 carrega histórias que vão além dos números. 12 é o ano das maiores conquistas da sua história. 12 é o número do maior ídolo que já vestiu essa camisa. Porque o que o Cássio fez pelo Corinthians vai além de defesas. Ele é sinônimo de glória, de resistência, de raça, de tudo que define o corintiano. Capaz de defender uma bola em cima da linha, de se esticar até o último tendão, de se colocar à frente do gol como um verdadeiro escudo, que com uma atuação histórica manteve o sonho vivo até que Guerreiro o tornasse realidade. A cabeçada do Guerreiro foi histórica, e eu tenho certeza disso porque tá passando na sua cabeça agora. E a imagem do Torres, nem preciso falar, 12 anos se passaram, mas a emoção daquele dia ainda é viva. Porque o corintiano não se esquece do dia em que o mundo se rendeu ao Timão. E é isso que torna esse título eterno. Um bando de loucos que mostrou ao mundo que acreditar é parte do DNA corintiano. Porque onde quer que o Corinthians esteja, sempre haverá um grito ecoando. Vai, Corinthians! O que mais se ouve do Mundial de 2012 é que o Corinthians só conseguiu vencer porque era um time fraco do Chelsea. Então por que Palmeiras, Boca Juniors e Fluminense não conseguiram vencer os times europeus que enfrentaram nessa semana? Porto, Benfica e Borussia Dortmund deixaram claro que são muito inferiores aos times sul-americanos que enfrentaram na Copa do Mundo de Clubes, colocando em xeque até a qualidade do campeonato deles. E mesmo assim, nenhum sul-americano conseguiu sair vencedor. E o Corinthians segue sendo, até esse momento, o último time da América do Sul a conseguir uma vitória em torneios oficiais contra um time europeu. Lá em 2012, quando o Corinthians venceu um campeão da Champions em uma final de Mundial, em dezembro, que era meio de temporada para os caras e não final como é agora, que poderia significar uma disputa ainda mais fácil para os sul-americanos. Já se passaram 13 anos da conquista e o feito do Timão se engrandece a cada ano, ainda mais quando se vê a valorização dos empates nesses casos atualmente. Os torcedores tratam um 0 a 0 com o europeu como algo extraordinário, mesmo jogando mais bola e merecendo vencer. É mais comemorado por não tomar taca do que lamentado o fato de não vencer. Parece que fica cada dia mais distante a época que os brasileiros batiam de frente com os times de fora, e isso não só o Corinthians. E a desculpa... Cara, o Corinthians fez algo absurdo de ter ganhado contra aquele Chelsea que muitos dizem que é um Chelsea fraco, mas tinha Lampard, tinha Peter Cech, tinha Ashley Cole, são lendas, tinha o Fernando Torres, são todos lendas do futebol. Pra descredibilizar um título gigante na história do clube, era de que se tratava de um time fraco. Hoje, talvez caia por terra com eles entendendo a dificuldade que é enfrentar um europeu realmente fraco. Já pensou em enfrentar um time com Lampard, Fernando Torres, Hazard, enfim... Ainda dói, né? Enfim, rapaziada, tá aí o pessoal falando do Mundial contra o Chelsea. Muita gente torceu contra o Corinthians, mas o Corinthians jogou demais aquele jogo e conseguiu vencer um timaço do Chelsea. Era o time que bateu o Barcelona de Guardiola, bateu o Bayern de Munique, não era qualquer Chelsea. Eu acho que foi até melhor, esse Chelsea é até melhor que o Chelsea que enfrentou o Palmeiras em 2021. Tinha grandes nomes do futebol mundial, tinha o Lampard, Fernando Torres, são grandes nomes, o Hazard, são todos grandes nomes considerados lendas em seus clubes. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!